Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de outubro de 2022, são 8 horas da manhã. Em O Globo, direitos de resposta a Lula concedidas pelo TSE devem deixar Bolsonaro com metade das inserções na reta final de campanha. Há menos de 10 dias para o segundo turno, o petista obteve 184 autorizações para rebater acusações feitas em programas eleitorais de Bolsonaro e, com a série de decisões do TSE em que concede direito de resposta à campanha do ex-presidente Lula, Bolsonaro vai perder quase metade das inserções na propaganda eleitoral de TV a que teria direito. Ao todo, o candidato do PL perdeu 184 inserções após decisões dos ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Maria Cláudia Buchianeri. Nesta terça-feira, desde o início da campanha eleitoral, foi a primeira vez que o TSE atendeu a pedidos desse tipo. Segundo estimativa de pessoas envolvidas na campanha, Bolsonaro teria 400 inserções nos próximos 8 dias. Assim, após os direitos de resposta, ficará com apenas 216. Procurados para comentar as decisões, os advogados de Bolsonaro não responderam. As decisões podem ser alvo de recurso. Por meio de decisões também proferidas nesta quarta-feira, a campanha de Bolsonaro terá direito a 14 inserções, o mesmo número de propagandas veiculadas pelo PT, com conteúdo vedado de 30 segundos cada na TV durante o tempo destinado ao ex-presidente Lula. No caso, Bolsonaro poderá rebater peças divulgadas pelos petistas que o associavam a canibalismo, apesar de ele ter dito que praticaria o canibalismo. Na decisão favorável a Lula e uma ação iniciada pela campanha petista contra peças em que o adversário chamou de ladrão e corrupto, que também foram suspensas pelo TSE, o ministro Sanseverino afirmou que a propaganda atribuía abusivamente esses termos ao candidato adversário, o que viola o princípio da presunção de inocência e se caracteriza como ofensa. Diz a decisão do TSE. É fato notório a existência de decisões condenatórias e da prisão do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, assim como é de conhecimento geral da população que as referidas condenações foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, afirmou Sanseverino. Ainda segundo o ministro, o conteúdo tem atribuído ofensivas que desbordam da mera crítica política e que caracterizam, ainda que em tese, os crimes de injúria e difamação, o que aciona a válvula justificadora do exercício legítimo do direito de resposta. E o fato é que o Bolsonaro vai ter que arcar com o fato de que ele abusou do direito de crítica e ele só ganhou alguma inserção de Lula porque o TSE teve um entendimento estranho sobre as questões, sobretudo das meninas venezuelanas e do canibalismo. O TSE acabou entendendo que, apesar de Bolsonaro ter confessado essas práticas, que não deveria ter sido usado, mas é muito diferente do que aconteceu com Lula, que foi acusado de fatos absolutamente inverídicos e já rechaçados pelo TSE, pelo STF, pela ONU e por investigações da Vaza Jato, por exemplo. E jovem evangélico diz ter sido expulso de igreja por votar em Lula. Líder do Ministério de Crianças da Igreja Presbiteriana, o jovem foi acusado de ser infiltrado na igreja para espalhar o marxismo cultural. O estudante de Ciências Políticas Breno Souza afirmou ter sido expulso de sua igreja, a Presbiteriana Oceânica, em Niterói,
por ter postado em suas redes sociais uma foto com adesivos de Lula. Líder do Ministério de Crianças da congregação, Souza diz que foi acusado pelo pastor da igreja evangélica de ser um infiltrado para ensinar o marxismo cultural às crianças. A publicação da foto com adesivos de Lula foi em 2 de outubro, no dia seguinte à votação. Segundo Souza, ele foi chamado a um gabinete do presidente da igreja, o pastor Paulo Henrique Calado. Os gabinetes são sessões de aconselhamento entre fiéis e líderes evangélicos. Eu achava que seria um gabinete para falar sobre o ministério que eu comandava, o das crianças, mas eu comecei a ser questionado sobre por que eu havia votado no Lula. Eles me acusaram de estar ouvindo demais meus professores da faculdade e de ser um infiltrado para ensinar marxismo cultural para as crianças. No final da reunião, eu fui convidado a procurar outra igreja, disse Souza à coluna. Na igreja há 7 anos, Souza contou que o pastor da Presbiteriana Oceânica antes tentou convencê-lo a mudar de posição política para a direita. Diante de sua recusa, o pastor disse que ele deveria sair do Ministério das Crianças e procurar uma igreja que concordasse com suas ideologias. O estudante afirmou que Calado costumava, durante algumas pregações, associar Lula ao anticristo e dizer aos fiéis que evangélicos não poderiam votar em Lula. A coluna procurou o pastor Henrique Calado, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem. E o fato é o seguinte: por que é que alguém entra numa igreja maluca como essa, com um nome desse, um sujeito que estudou, um sujeito que tem esclarecimento? Aí realmente fica difícil ele reclamar depois de onde foi que ele se enfiou, não é? E o TSE falha em enfrentar fake news e uso da máquina por Bolsonaro. O TSE, segundo essa análise, vem falhando em impedir Bolsonaro de usar como nunca a máquina pública numa tentativa de reeleição. O fato dessa análise é que ela é a mais pura expressão da verdade. Note-se que nenhum presidente jamais teve coragem de usar todos os recursos públicos que o Bolsonaro está usando. Vejam bem, essa campanha da eleição tem bilhões e bilhões e dezenas de bilhões de reais sendo usados por um lado contra uma parca verba eleitoral para o outro lado. Bolsonaro comprou literalmente o eleitorado com as suas bondades pagas pelo contribuinte. Então é uma campanha eleitoral totalmente desequilibrada, a mais desequilibrada da eleição, e a Justiça Eleitoral não conseguiu pautar a realidade, não conseguiu impedir esses abusos, e isso é um fato incontestável e que vai entrar para a história. E o PT pede ao TSE para usar vídeo com fala de Bolsonaro sobre venezuelanas. A campanha de Lula pediu ao TSE para reconsiderar a decisão que proibiu o uso do vídeo em que Bolsonaro fala sobre meninas venezuelanas. A campanha de Lula, a presidência acionou o TSE anteontem, na verdade, contra a decisão da corte que proibiu o uso de um vídeo em que Bolsonaro diz que pintou um clima ao descrever encontro com meninas venezuelanas. O ministro Alexandre Moraes, do TSE, barrou o uso do vídeo em propaganda eleitoral que seria veiculada no último domingo. A campanha de Lula declarou que não houve descontextualização de conteúdo do vídeo e pediu para que o entendimento seja reconsiderado. Vamos esperar que se faça a luz no TSE, porque eles não estão censurando o Lula, eles estão censurando a fala de Bolsonaro sobre Bolsonaro. E o segundo turno dá impulso a Bolsonaro, que arrecada mais de 65 milhões de pessoas físicas, enquanto o Lula recebeu 1,3 milhão. Vejam a diferença de arrecadação. E isso não se dá por conta do povo. Na verdade, são doações de bilionários que estão enchendo a campanha de Bolsonaro de dinheiro, sendo que Lula não tem apoio de bilionários. E Moraes vai pautar medida para acelerar a retirada de fake news das redes. Uma reclamação muito grande do PT. O PT tem protestado veementemente porque demora dias até que o TSE
retire mentiras de Bolsonaro sobre Lula das redes. E a questão, segundo o TSE, é devido à legislação. Então foi criada uma medida para o TSE para poder retirar as mentiras bolsonaristas com mais velocidade. E Simone Tebet diz que o amor pelo Brasil a une a Lula. A senadora disse ainda que essa não é uma eleição fácil, não dá margem para erros, e pediu para os militantes se manterem vigilantes. E os filiados do Partido Novo, incluindo Romeu Zema, governador de Minas Gerais, querem expulsar o Amoedo por ter declarado apoio a Lula. Essa é realmente uma das partes mais cômicas da eleição. E o Ministério da Defesa agora diz ao TSE que o relatório sobre urna só ficará pronto após o segundo turno. Essa é a terceira versão. A primeira versão é que ia ser feito. A segunda versão é que o relatório sobre urnas não foi feito. E a terceira versão é de que ele ficará pronto só após o segundo turno. Mas se ele ficará pronto após o segundo turno, é porque começou a ser feito no primeiro, coisa que Bolsonaro e os militares negavam. É uma fábrica de mentiras destinada a enganar o eleitor, e a justiça eleitoral brasileira, as instituições brasileiras, vão ter que arcar para sempre com essa inércia em relação ao crime, não é? Ao crime que está sendo cometido contra a democracia pelos militares e pelo Bolsonaro. E a gravata pátria amada de Lula. Ele usou, tanto na entrevista à revista Time, quanto no depoimento a Sérgio Moro, quanto no debate com Bolsonaro, uma gravata que evoca o amor pelo Brasil. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.